Coisa mais linda, ela me desenhou aqui ainda. Um homem bem mais forte do que eu sou. Gabi, meu anjo, muito obrigado desse carinho. Você não sabe quanto valor que isso tem para mim. E que sirva de exemplo a todos vocês, que podem me dar presentes, perfumes, roupas. Em vez de trazer no bazar, traz para mim. Estou brincando, pessoal. Isso aqui tem um valor impregnado tão grande. Vou guardar com muito carinho, viu, Gabi? E vou datar depois aqui. Sempre lembrar, põe a data, porque daqui um tempinho já passou, vai ganhando mais e mais valor com o tempo. Vamos todo mundo olhar para a Gabi, ó. Ela, essa que está aqui. Vamos dar um plá para a Gabi de... Calma, eu vou fazer 3, 2, 1. Helena, tá valendo? Eu vou falar, quando fizer, aí nós damos um só, tá? Todo mundo junto, vai. 3, 2, 1. Legal, foi bom. Foi um dos melhores plá que eu já ganhei. Porque geralmente é assim, 3, 2, 1, plá, isolado assim. Mas, de qualquer modo, é a retribuição desse carinho. Pessoal, eu trago um tema para vocês, sempre um tema que às vezes acontece algo, me muda a ideia, e foi assim dessa vez. Eu tinha um outro tema preparado, eu trago bastante assunto da doutrina que me parece interessante. Mas com o desencarne do nosso Papa, algo me chama a atenção e refletir junto com vocês esse processo inevitável que todos passaremos pela morte, pelo desencarne, e como seremos recebidos lá. Será que o Papa tem vantagens em relação a nós pelo seu desencarne? O Papa, entre todos os religiosos do planeta Terra, é a maior autoridade. Nós não temos um representante espírita que represente tanto poder quanto um Papa. O chefe da Igreja Católica, o chefe do Vaticano, a decisão maior entre a mais poderosa religião que temos no planeta, ou pelo menos na parte ocidental. E há um texto de Chico Xavier que mostra para a gente o desencarne do Papa Pio XI, que foi a maior autoridade entre todos os papas, acredito. Um dos mais poderosos eclesiastas que nós temos notícia. E o início do texto, psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos, que está no livro Novas Mensagens, ele diz assim: a morte de Pio XI. É o terceiro conto, a terceira história. Cercado de todas as honras pontificiais, Papa Pio XI agoniza. De seus lábios exaustos, nada mais se ouve, além de algumas palavras ininteligíveis. Sabe quando a pessoa está falando um negócio meio delirando? Não está mais falando coisa com coisa. Como acontece muitas vezes quando a gente está assim naquele sono, pegando no sono meio profundo, você fala uma bobagem, alguém o quê? Não era nada com nada, você nem sabe. O Papa estava nessa situação. Seu coração está mergulhado na rede dolorosa das perturbações orgânicas, mas seu espírito está lúcido, como de uma sentinela a quem não se permite dormir. Olha que bonita a descrição. O corpo absorto num sono pesado, ele não consegue mais atinar muito raciocínio passando pelo corpo, mas o espírito lúcido, acordado, não se permitindo dormir. Ele passa pelo processo que todos passaremos aqui, inclusive a Gabi, a mais novinha talvez entre todos nós. Porém, como será a diferença de tratamento recebido lá? Tem o Papa poderes superiores perante os céus em relação a nós, em relação a qualquer um, até mesmo um ateu? E Humberto de Campos continua: amanhece o dia. O Papa passou a noite nesse sofrimento. Não está sendo muito fácil para ele também. Preparam-se os sinos de Roma para anunciar as matinas à antiga cidade dos Césares, e o velho pontífice tenta mais uma vez articular uma palavra que expresse a sua vontade derradeira. O Papa estava tentando falar alguma coisa, estava lutando para isso. Todavia, não obstante todas as dignidades sacerdotais, e apesar de todos os títulos nobiliárquicos do mundo, que lhe outorgam o tratamento de um soberano terrestre, sua santidade se despede da vida material sob os mesmos imperativos dos regulamentos humanos da natureza. A morte não lhe reconhece a soberania.
e a asma cardíaca lhe devora as últimas possibilidades de prosseguir na tarefa terrena, chamando-o a novos testemunhos. O Papa agoniza como qualquer homem mortal. Essa notícia alegra vocês? Para mim, eu acho, é justo. A cada um segundo suas obras, disse alguém, não a cada um segundo seus títulos. Porque se fosse assim, pessoal, os títulos da terra influenciariam as decisões de Deus. Os títulos dados por nós, por eleições que nós mesmos fazemos, daria vantagens soberanas a alguém que nem sempre tem boas obras. Daqui a pouco vão ser escolhidos os novos candidatos entre os cardeais para se ver quem vai ser o novo Papa. Parece que o Papa agora passa por um processo ritualístico, onde o camerlengo entra em seu quarto, chama 3 vezes o nome do Santo Papa. Não havendo resposta, se configura sua morte. Ele passará por 3 tipos de caixões diferentes, um deles de cobre, um deles de madeira nobre e um deles que eu não sei do qual que é. Pode fazer na terra, filho, o que vocês quiserem, os processos que vocês quiserem. Isto é com vocês. Deixe os mortos enterrar seus mortos, mas o espírito dele é conosco. Nós vamos cuidar do Santo Papa, como cuidaremos de todos aqueles que desencarnarão, e por sinal, 100% de todos nós. Eu tenho acesso a um site da internet, que todos vocês têm, que é a Bíblia do Caminho. A Bíblia do Caminho é muito interessante. Se vocês puderem pesquisar obras espíritas lá, é muito bacana, porque dá um tema e você tem toda a literatura que foi falado daquele tema. E procurando sobre morte, eu encontrei depoimentos de pessoas comuns, como nós, como a Gabi, para falar como foi a experiência deles nesse processo chamado desencarne, chamado morte. Ouvir do Papa Pio XI pode me dar, às vezes, a impressão de que é inacessível para mim, ou que Humberto de Campos está contando uma situação que ele vive, que conhece muito o Espiritismo. Mas quando eu tenho relatos de pessoas comuns como nós, que experimentaram exatamente esse momento descrito por Humberto de Campos, de quando o Papa Pio XI estava desencarnando, dá uma realidade para a gente do que é bom, do que é errado, do que é certo ou não fazer aqui na Terra. Relembrando um pouco o que Allan Kardec traz nessa parte, na questão 149 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim: o que acontece à alma no instante da morte? A resposta é: volta a ser espírito. Isso é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se separara momentaneamente. Allan Kardec dá uma nomenclatura para a gente que é o seguinte: quando está encarnado, podemos chamar de alma. Quando a alma não está encarnada, chamamos de espírito. Mas é a mesma coisa, é uma nomenclatura. Aliás, ele define alma, outras 2 definições que também são aplicadas. Mas aqui ele fala: o que acontece com a alma quando ela desencarne? Volta a ser espírito. Podem perceber que no livro de vocês, eu tenho aqui, fonte viva. Não foi combinado, mas está aqui. Pelo Espírito Emmanuel. Não é pela alma Emmanuel. Por quê? Porque o Emmanuel está desencarnado. Agora está encarnado. Então, para falar a alma do Emmanuel, porque ela está dentro de um corpo. Se eu me referir a Gabi, eu falo a alma da Gabi. Por quê? Porque pela nomenclatura correta eu quero dizer, a Gabi está encarnada. Então o que acontece com a alma do Papa Pio XI, do Papa Francisco, com a alma de qualquer um de nós? Ela volta a ser espírito. Mas não é que ela deixou de ter alguma característica que chamava a alma, agora ela perdeu. Não, ela só não tem mais o corpo físico. Ela deixou de ser alma pela nomenclatura, passa a ser espírito. Isso significa o quê? Que ela voltou para o mundo espiritual, de onde se separou momentaneamente. Então eu não estou me separando agora da matéria, eu me separei do mundo espiritual. Lá é minha casa, lá que é o lugar comum. Agora é jogo, pessoal. Agora está acesos os refletores, agora está decorrendo o tempo de jogo para os encarnados do salão. Daqui a pouquinho nós bate o intervalo, nós damos um intervalinho, por exemplo, e é o momento que o jogo acabou, voltamos ao mundo espiritual
E vamos lá rever as provas, passar a limpo o que erramos e o que acertamos. Então Allan Kardec continua essa pergunta, a 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? O Papa continua sendo Papa? Nós continuaremos sermos nós ou volta um todo universal? Então a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria dela se não conservasse? É verdade, se eu volto ao mundo espiritual e não lembro de nada, não sou mais eu me misturo ao oceano como se eu pegasse essas gotas do copo e jogasse numa piscina e diria: a água do copo está aí no meio, mas não dá mais para pegá-la de volta, ela misturou num todo. Então eu e a Gabi seríamos uma coisa só? O meu pensamento se mistura com o de vocês? Não, isso não acontece. A individualidade permanece. E o que seria da alma ou de nós se não acontecesse? Ele devolve uma pergunta a Allan Kardec, e que faz o item A. Como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais um corpo material? Então, se o Papa desencarnou, volta ao mundo espiritual como Francisco, como sendo ele mesmo, porque Francisco é o nome que ele coloca como Papa, como que eu posso saber se ele não tem mais corpo? Realmente é uma boa pergunta. Ele vira o quê? Uma fumaça? E fumaça se mistura com as outras coisas. O que ele virou? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, Gabi, quando eu morrer, eu vou parecer com esse desenho que você fez aqui. Por quê? Porque o meu perispírito plasmou essa imagem. Quando eu olho no espelho, eu confirmo mais uma vez que esse sou eu. E que meu corpo físico é assim. Quando nós, por exemplo, morremos, e você tem um implante aqui nesse dente. Pensa você que tem um dente postiço. Quando você morrer, você vai lá com esse dente ou você vai com a janelona? Vai com o dente, pessoal, fica tranquilo. Você pagou a prótese. Você não vai deixar a prótese aqui. Pô, seria injusto, né? E quem usa peruca? Quem usa peruca? Vai careca ou vai de peruca? Vai de peruca, fica tranquilo. Porque você plasmou aquela imagem. A tatuagem, por exemplo, vai de tatuagem ou vai não? Se você se olha e vê a tatuagem, ela vai com você, porque a tua mente plasmou a tatuagem. Se você morre com a minha idade, eu vou me ver com a idade da Gabi, eu vou me ver do jeito que eu estou vendo-me agora. Eu estou convencido por mim mesmo que eu sou assim. Então você vai plasmar, e depois lá, você vai conseguindo ficar até mais jovem, porque o corpo é tão plasmável, o perispírito é tão moldável, que você pode perceber que as pessoas que quando são vistas depois de algum tempo desencarnada, são observadas mais jovens. Elas são mais bonitas, mais do jeito que elas gostariam de ser. Tanto é verdade que quando uma pessoa morre num atropelamento e ela perde a perna no atropelamento, houve um caso, eu não sei nem se não foi em Jaú, de uma pessoa, uma senhora que foi atropelada com tanta violência que arrancou a perna dela no atropelamento e ela desencarnou. Ela vai no mundo espiritual e ela chegou a ver a perna dela sendo arrancada, mas é muito mais fácil para o mundo espiritual colocar a perna dela de novo e ela está com perna no mundo espiritual. Diferente de uma outra pessoa que por acaso teve um problema na perna, amputou a perna e ficou muitos anos na cadeira de roda ou andando de algum modo, mas sem aquela perna. Ela vai no mundo espiritual sem a perna, porque o plasmar do perispírito acontece assim. Então é o que ele responde: você continua tendo um corpo fluido, que foi extraído da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da última encarnação, que é o seu perispírito. Quando acontece, por exemplo, de você morrer muito novinho, a criança não teve nem consciência da que era aquela imagem dela. Com um ano e pouco, é muito comum o espírito daquele indivíduozinho adotar a encarnação da anterior àquela.
Porque é o que ele tem na cabeça, é o que ele lembra. Porque você se identifica sendo assim. Portanto, se você é careca e quer ir de cabelo para lá, não fica se olhando muito no espelho careca. Olha sempre de cabelo. Para quê? Para você se ver e se plasmar assim. Então, se você vai escovar a sua dentadura, tira, não olha para o espelho. Nossa, que dica maravilhosa. Escova, arrancar e coloca. Aí você vê, tá bem? Porque você vai levar plasmado. Já se relata pessoas indo de óculos para o mundo espiritual, pessoal. Viu? Isso é um fato, é plasmável, assim é interessante. Allan Kardec então continua e pergunta assim, ó. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança essa, cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ser muito rico, pessoal, que é uma coisa que 100% de nós quer, não é em si problema. O problema é o apego que isso traz. Se você desencarna na condição do Silvio Santos, por exemplo, dono de um império, não tem nenhum problema se ele compreender que chegou a hora de desencarnar, que tudo vai ficar para as meninas filhas dele, para os herdeiros, ou de qualquer maneira, que não é mais dele, e ele ir embora em paz, nenhum problema. Não é pecado ter dinheiro, é pecado como que você ganhou esse dinheiro, como que você mantém esse dinheiro, o que você usa tendo o poder de ter esse dinheiro. Aí complica a situação. Mas em si, se você reconhece a futilidade disso perante o mundo espiritual, mas tem um império com muito respeito, com muita justiça, com muita dignidade perante teus próprios funcionários, nenhum problema, você está liberado disso. É mais fácil a prova da pobreza, por quê? Porque a pobreza você tem que engolir um sapo mesmo, não tem o que fazer. Às vezes você percebe que a piada é sem graça, mas quem encontrou foi o seu patrão, então trata de dar uma risada, ainda que xoxa, porque ele contou, né? Senão vai ficar ruim. Agora, se é uma pessoa que você não tem muita importância, você ri se quiser. E geralmente quem tem muito poder e associado a isso muito dinheiro, ou muito dinheiro e associado a isso muito poder, não faz muito mais questão de se importar em se comportar de uma maneira diferente. Então aqui ele fala bem, ele não leva nada do mundo espiritual. O Papa, por exemplo, que desencarnou, ele leva o carinho que ele fez, leva também as coisas erradas que fez, leva os pensamentos bons que teve e também os ruins. Então isso é departamento dele com Deus, departamento dele com a própria consciência, sem nenhuma vantagem, segundo Humberto de Campos, em relação a nenhum de nós aqui. 159. Essa começa a ficar interessante demais. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Faz um teste entre vocês. Deixa um livro dos espíritos em qualquer canto da casa. De preferência no banheiro, porque você senta no vaso e gasta um tempo ali. Pega o livro dos espíritos, mas pode ser em qualquer lugar, lê uma pergunta e tenta responder sem ler a resposta. Eu acho que vocês, ou qualquer um do planeta, mesmo não sendo espírita, acertam uns 90%. É muito lógico o livro, é muito objetivo, é justo. Como você faria? Olha a resposta. Como se sente um espírito que desencarnou? Pensa bem, o que vocês acham que é? Depende. Claro que depende. Depende se ele era bom, se ele era mau, se ele era um trambiqueiro, se não era, se era um aproveitador, um apegado, ou se não era. Então não dá para dizer como se sente generalizando. Depende. Se praticou o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haver praticado. Olha que detalhe importante. Se você praticou o mal na intenção de praticar o mal, vamos imaginar que essa flor, alguém sabe o nome dessa flor que a Gabi me deu ou não? Sei lá, vamos supor que seja crisântemo, não é crisântemo, vamos supor que seja.
Mas o crisântemo para mim me remete a um caixão de defunto e eu fico extremamente magoado. E a Gabi me trouxe tristeza em vez de alegria. Só um exemplo, tá, meu anjo? Ela praticou o mal com a intenção de praticar o bem. Ela não tem nenhuma responsabilidade com isso. Eu que tinha que saber lidar com isso. Então aqui não é essa a questão. Se praticou o mal com a intenção de praticar o mal, você está enrolado. O Emmanuel fala, quando não mais fizermos o mal com boa intenção, nós somos aqueles que ainda fazem o mal com boa intenção. Você estava bem intencionado, mas não tem consequência nas brincadeiras, o que deu? Aqui então é isso, você vai se sentir envergonhado. Você vai no mundo espiritual e vai se ver mediante uma situação como o André Luiz viu. Quando o pai dele empresta o dinheiro para o funcionário, seu Silveira, se eu não me engano, ou seu Nogueira, do nosso lar, e aí ele não consegue pagar, e o pai do André Luiz pega o piano da menina e toma o piano para vender, para fazer o que precisava, tinha bastante dinheiro já. Mas ele faz isso meio que sabendo da consequência, sabe quando você empresta dinheiro, sabendo que a pessoa não vai conseguir, e você prejudica ela ainda assim? Você então faz sabendo, e na hora que ele encontra lá com o seu Silveira ou o seu Nogueira, não lembro muito bem, vai lá, e o André não quer mais ir. É essa a situação. Você percebe que você fez errado, e isso então depende do que você se comportou. Ele continua, com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ele se sente como que aliviada, a alma aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, um olhar que assim, eu sei o que você fez, eu te conheço, eu sei o que você fez no verão passado. Eles sabem da situação. Tirando a Gabi, pessoal, daqui 50 anos, acho que todo mundo está no mundo espiritual. Eu vou estar com 98. Não, eu vou estar aqui ainda, eu vou estar, certeza. Eu já combinei com Jesus, eu vou desencarnar com 115. Porque eu gosto muito da questão 115 do Livro dos Espíritos. Que bonito. Mas vocês não. Nossa, que delícia foi isso. Quando eu desencarnar, eu gostaria de todos vocês estarem lá para te dar um abraço, receber junto. Bom, de qualquer modo, 50 anos é pouco. É tão pouco. Você vai ver, Gabi, como passa rápido. Nossa, como passa muito rápido. Eu tenho 48, cara. Esses dias eu tinha 40. Esses dias eu tinha 30. Esses dias o Henrique estava nascendo, está com 14. Vamos dar um pouco de ouvidos a isso. Não só ouvidos, mas vamos dar um pouco de prática a isso. Vamos tentar ser um pouquinho mais desapegado. Traz roupas, homens, para o bazar masculino. Não usa até furar. Mulher, ela é mais desapegada, eu acho. Ou apegada porque compra uma nova. Mas o homem, cara, usa até a coisa acabar. Então, quem for casado, mulher, pega a roupa do teu marido, traz como uma nova para ele. Dentro do limite. Mas é aquela situação de desapego. O próprio irmão X, no bairro de Campos, conta num texto chamado Treino para a Morte. Ele fala, treina um pouco de desapego. Não é nem para ajudar a pessoa, é para ajudar o desapego. Doa um pouquinho. Não só com dinheiro, mas uma doaçãozinha de tempo. Um pouco de dinheiro também, porque às vezes a gente fala, a doação com dinheiro é a mais fácil. Se é a mais fácil, está sendo fácil para você? Porque se até essa estiver difícil, então doa um pouquinho. Mas não doa só o que te sobra. Faz uma contribuição. Lá em Bauru tem a Casa dos Idosos, a Vila Vicentina. Dá vintão por mês. Não é chatinho? Adota uma criança da África, no projeto do Wagner Moura, R$50 por mês, já dá para você adotar. Mas saiba que isso é a doutrina que nós escolhemos que está nos ajudando a desapegar um pouquinho. Aí agora essa pergunta é legal. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e que às vezes lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria.
Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Olha que bacana. Então, quando o espírito morre, ele encontra no mundo espiritual, dependendo da afeição, do carinho que ele tinha, as pessoas que o amavam. E essas pessoas ajudam-no a nos desligar das faixas. Como assim ajuda? É simples perceber. Imagina que eu falo assim: Gabi, vai por ali, minha linda. Deixa papai para trás aqui, mamãe. Segue esse caminho aqui. Estou com medo. Gabi, vai em frente. Eu preciso que você vá, meu anjo. Vai lá, vai. E ela vai, de repente ela vê uma avó dela. Oi, Gabi. Uma amiguinha. Ô, Gabi. Não encoraja ela? Não dá. Opa, meu pai fica lá, minha mãe, mas tem alguém que é do meu time aqui. Essas pessoas nos ajudam a desligar da faixa da matéria, mas também pode apresentar um problema ao contrário, dependendo do comportamento da gente. Tem vezes, por exemplo, no livro dos Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, que a pessoa desencarnou e o noivo já desencarnado fica ali tentando ajudar a noiva. E ela é em pânico porque vê que ele está desencarnado e não quer ver alguém que morreu. Ela não quer morrer. Então, chega um aniceto e fala assim para o rapaz: vem cá um pouco. Fica aqui atrás da maca, porque você está dando pânico para ela, tá? E você fica por perto, mas por enquanto não se mostre a ela. Aí o aniceto vai lá: oi, minha filha. Ai, doutor, estava tendo pesadelos horríveis. Com o quê? Com o meu noivo que morreu. Ah, tá. Você não quer morrer, né? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Graças a Deus o senhor chegou aqui e me tirou do pesadelo. Claro, minha filha, mas fique em paz, tá bom? Nós vamos transferir você agora para um outro hospital e eu estarei com atenção em você, tá bom? Não pense nisso não pense nele não. Pense nas pessoas que você ama e que vai dar tudo certo, tá bom? Pode repousar agora. Ela sai: pode seguir, meu filho, vai por trás. Por quê? Porque você não pode ver a pessoa. Olha que ruim, cara. Não era bom eu chegar lá e encontrar vocês, menos a Gabi? Seria ótimo se fosse assim. Agora, se eu vendo vocês entro em pânico, que pena que eu vou ter que ver alguém que eu não conheço, que está no mundo espiritual. Que pena que eles não podem falar para mim que você morreu. Era palestrante, tem medo. Tanto falou para os outros que agora não consegue para si só. Tem uma historinha simplória, engraçadinha, que um rapaz, por exemplo, jovem como eu, ia a um centro espírita e toda vez fez amizade com um senhor que estava lá. E ele ficou muito feliz, ele gostava desse senhor, como eu gosto de vocês. Até que um dia ele vai, o senhor não estava mais, ele vai outro dia, o senhor não estava mais, e ele pergunta: Luiz, cadê aquele senhor que estava aqui? Ah, Tata, ele desencarnou, né? Morreu. Poxa vida. Tudo bem. Aí, passa-se anos e o palestrante desencarna também. E ao desencarnar, sofrimento, umbral, lugar legítimo para o palestrante. Umbral é lugar de palestrante espírita. Por quê? Porque ele fala em nome das coisas, mas não cumpre. Lugar de papa, que delícia. Eu acho que eu vou encontrar Papa Francisco no umbral. Eu vou ficar muito feliz, porque eu sou um reles mortal, mas o Papa Francisco, então eu vou bater um maior papão com o Papa Francisco no mundo umbral, né? E ele sofre, mas ninguém sofre pela eternidade, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, até que então ele começa a se restabelecer, vê a ajuda e vai para uma colônia. Lá encontra quem? Aquele senhor que sempre estava na palestra com ele, que o ajuda numa primeira hora, que o resgata lá do umbral. E ele fala: poxa vida, senhor, fiquei com uma saudade do senhor lá no centro espírita, não o vi mais, e agora passei esse tormento aqui, vindo para cá. O senhor também passou por isso? Não, filho, eu vim direto para cá. Ah, é? Mas que engraçado, eu sofri tanto. O que aconteceu? Eu falei: não sei, filho, eu fazia tudo o que você falava para fazer. É isso, pessoal. Não é a cada um segundo seus títulos, é cada um segundo suas obras. É o que você faz, o que você sente. Não é justo. Não é gostoso que seja assim? É certo, porque dá acessibilidade a mim também. Mesmo sendo palestrante, talvez até por estudar mais, conhecendo um pouco mais. Mas o ateu, pessoal, isso me inveja muito os ateus, quando fazem o bem e são ateus legítimos,
tem um mérito maior do que nós. Porque no livro O Pensamento, Blaise Pascal, um filósofo, fala assim: aquele que faz o bem com medo de ir para o inferno é idêntico a aquele que faz o bem querendo ir para o céu. É a mesma coisa. É com interesse de alguma coisa. Mas o ateu que acha, que sente, que acredita que a vida acabará após a morte, faz o bem movido pelo bem, cara. Esse cara tá bem. Mas como eu não sou ateu, não consigo ser ateu, faço esperando uma recompensa do céu, como Jesus pediu, que é o segundo passo. Se você faz esperando uma recompensa da terra, vai receber uma recompensa da terra. E nada mais, porque é o que você queria, é justo. É o que você quer, então está recompensado. Se você faz uma recompensa esperando uma recompensa do céu, maravilha, receberá também. Vale então a boa ação com medo de ir para o umbral? Vale sim. Essas são as minhas ações. Então, ele se encontra, visita e ele nos ajuda. Agora que vai começar uma... Como o tempo voa aqui, já o tempo passa mais rápido que em Bauru. Interessante isso. O Einstein tem razão. Em Jaú, o tempo passa mais rápido do que em Bauru. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. É preciso compreender uma coisa assim: não é o espírito que sai do corpo e o corpo morre. O espírito não dá vida ao corpo, ele dá inteligência à matéria, ao corpo. O fluido vital que está presente na matéria orgânica tem vida própria. Allan Kardec fala: toda vez que o fluido vital é posto, a vida é posta. A vida existe por si só, fora do espírito. O espírito dá inteligência à matéria. Primeiro morre o corpo, depois o espírito sai. Porque você toma um tiro, por exemplo, o espírito não queria morrer, mas tem que morrer. Ele sai. O corpo fale para o espírito sair. Então o Kardec fala: no caso de uma morte violenta, no caso de o espírito ainda ter muito fluido vital, os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias. Não é um caso de doença de longo curso, não é o caso de alguém que ficou velho. A separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que separa uma coisa da outra. Então, não é tão claro assim, não é tão simples assim, depende ainda do apego. Você pode tomar um tiro, você pode ser atropelado, morre e fica ligado em pensamento durante muito tempo. Não é também o contrário, você pode ser atropelado, logo compreender o fato e libertar-se disso. Allan Kardec pergunta assim, a alma tem consciência, tem consciência de si imediatamente após deixar o corpo? Papa Francisco sabe o que está acontecendo ou não? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Passa. Por quê? Porque se tem saudade de uma pessoa, queria ter falado uma coisa para outra e não falou, se arrependeu de ter deixado para ontem, ou para hoje, ou para amanhã, e agora não dá mais tempo. Kardec perguntou: a perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende. Como eles já falaram, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece quase imediatamente, pois já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Aqui entre nós, não tem ninguém com consciência pura. Pura está longe. Pode ser uma consciência tranquila, mas consciência pura, Nossa Senhora. Mas vamos tentando entender o inevitável. Por isso envelhecer é uma dádiva. Acredito que o meu papai, que está com 88, ele vai desencarnar de uma maneira, eu espero que demore bastante ainda, de uma maneira com certeza mais
tranquila do que alguém que desencarna num atropelamento, ou desencarna muito jovem, ou com muito fluido vital. Por quê? Porque fere a condição da normalidade. Mas isso é só uma suposição, porque nem sempre é assim. Jesus morreu com 33, bem mais jovem do que o meu pai com 88. E teve um equilíbrio 100% superior. Por quê? Porque é um espírito de consciência pura. Mas não é nosso caso, portanto é importante valorizar isso. A última pergunta de Allan Kardec, para a gente ler alguns relatos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aquele senhor, amigo do palestrante, tinha consciência do espiritismo? Tinha. O palestrante também tinha. Por que foi diferente para um ou para outro? O conhecimento do espiritismo ajuda na hora do desencarne? Sim, influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Mas somente a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Se você tem bastante conhecimento espírita, vai cair a ficha logo que você morreu. Mas essa ficha, ao cair, pode complicar a sua vida se você tiver a consciência de que foi muito malvado, foi muito ruim. Era bom que a consciência do espiritismo lhe desse o conhecimento que desencarnou e também a confiança de que agiu dentro do limite. E não se preocupa não, pessoal, é trazer roupa para o bazar, não é ser um paladino da caridade. Deus sabe do que somos capazes. Ele acha que a gente espera o quê da gente? Aquele que ainda tem dificuldade de doar uma coisa para alguém que está com fome, sendo que tem bastante dinheiro no banco. Alguém que tem uma consciência reta, tranquila do que tem que ser feito e não faz. Ele sabe disso. Eu tive um cachorro chamado Gandalf o Branco. Cachorro gente boa demais. Era um pitbull caramelo. E por que o branco? Por causa da literatura de Gandalf. Gandalf o Branco, Bethrandir, olha que coisa linda. O Gandalf foi adestrado por um policial chamado Samuel Talon, que adestrou ele a sentar, andar junto, para eu levar o Gandalf para passear, não o Gandalf me levar para passear. O cachorro vai te puxando, ele que vai te levar para passear. Não, o Gandalf estava do lado. E Gandalf o Branco foi ensinado a não comer fora da sua casinha, da sua caixinha. Até porque ele era um cão de guarda, chega alguém lá, joga uma coisa envenenada, ele come e se deu mal. Então não era para comer. Só que quando tinha alguma coisa em casa, um churrasco, alguma coisa, ele comia. Ele não resistia ao cheiro da picanha. A pessoa ia cortar um pedaço, caiu lá, a filha chega lá e comia. O que eu devia fazer para ele dar um chute nele? Não, ele é um cachorro, meu. Não tem jeito de resistir. É difícil. Não, ele... Vocês viram uma coisa na internet? Coisa linda, cara. Cachorro é uma coisa maravilhosa. Qualquer animal, né? O soberano humano estava cortando uma linguiça assim, e ele intencionalmente joga um pedaço pro cachorro. Vocês viram isso? O cachorrinho vem, põe a pata em cima e fica assim, ó. Cara, o soberano humano vê que ele fez isso, sai pra lá, o cachorro faz assim, cara. Come escondido, meu. Ou seja, ele sabe que o dono não quer que ele coma, mas então ele disfarça, finge e come escondido. Só que o soberano humano está vendo. Ao ver aquilo, eu acho assim, o soberano humano é como um espírito anjo da guarda, e nós somos o cachorro. Vocês acham que eles não estão vendo? Vocês acham que eles não perceberam a nossa intenção? Tão boba, tão simples. Nós estamos andando pela rua, isso acontece muito lá em Bauru. Aqui em Jaú acho que não. Os homens de Bauru são assim, os de Jaú não. Portanto, não é com ele, não é com ele, não é com você. Lá de Bauru, e eu como se fosse de Jaú, porque comigo também não faço. Estou andando e vem uma moça bonita de lá. Pensa uma moça bonita. Mas pensa uma mulher bonita. E eu, não, mas os meus amigos sim. E lá em Bauru os homens sim, mas aqui em Bauru também não, por isso o exemplo.
Nós passamos pela moça, aquele perfume gostoso, eles olham para ver o cabelo da moça. Lá em Bauru eles fazem isso, aqui não, e eu também não. Não sei por que eles olham para o cabelo da moça. Vocês acham que os espíritos não perceberam? Pois, tem um namorado, cara, gente boa, namorada dele, cara. Parceira, guerreira, lutadora, babaca desse. Ela também não tem pensamento muito bom, não é? Eu sei. São os nossos irmãos do prova e expiação. Eles percebem, meu. Vai exigir o que de nós? Portanto, é o que dá para fazer, mas esforcem-se. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Talvez a mais importante pergunta, na minha opinião. Pode o homem, pelos próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, sem a ajuda do seu anjo da guarda, sem a ajuda do padre, sem a ajuda de uma leitura, sem um remédio, tarja preta, os próprios esforços que nós temos condição de vencer as más inclinações. As más, olhar para o cabelo da moça, beber uma coisa numa hora que não é para beber. Eles respondem assim: nossa, claro que podem. E fazendo tão poucos esforços. Já podia responder assim, já estava bom, mas ele põe assim: interjeição, como são poucos entre vós os que fazem algum esforço. É só não olhar para o cabelo dela, não olha, meu. Inclusive, se você trabalha numa repartição, tem uma moça bonita lá, você é casado, e ela te chamar para almoçar com ela, não vai almoçar com ela, não. Não vai. Mas é só um almoço agora. Lá abre brecha para muitas outras coisas. Ela sorri bonita, ela tem uma covinha aqui. Não vai, cara, não vai. Se você for solteiro, tudo bem, a vida é sua. Agora, esse esforço é necessário para que você volte ao mundo espiritual com essa consciência melhor, sabendo que você conseguiu vencer esse ponto. Olha alguns relatos aqui muito bacanas que está em Psicografias de Chico Xavier. Todos esses relatos são escritos que Chico Xavier trouxe de pessoas comuns como nós nessa questão. José Wilson de Campos, ele conta assim, que inclusive eu peguei uma relacionada ao que o conhecimento da doutrina, ou o conhecimento do bem, como ajuda no mundo espiritual. De sonho em que me via, estava consciente de que fora agredido. Meus pensamentos vagueavam descontrolados. Quando acordei de improviso, achava-me ao seu lado, na casa de tratamento, para onde me haviam conduzido o corpo. E escutei, ele está escrevendo para o pai dele, tá? É retirado de um trecho da psicografia, para encurtar a conversa. Então ele está contando para o pai: ô pai, do sonho em que eu me via, eu estava consciente de que tinha sido agredido. Meus pensamentos vagueavam descontrolados quando acordei de improviso. Eu me achava ao seu lado, na casa de tratamento, para onde me haviam conduzido o corpo. E escutei os seus pensamentos em prece, rogando a Deus que me fortalecesse e que eu perdoasse aquele companheiro que se fizera instrumento de nossas tribulações. Compreendi, com a força da sua fé, que fora retirado da presença da vida física. Ao filho percebeu pelo pai que ele havia morrido. De vez que, embora algo entontecido, reconheci que ninguém no recinto dava conta da minha presença. Ele estava meio entontecido e percebeu: ninguém está falando comigo, ninguém percebeu aqui. Vocês são espíritos, então vale essa dica de que se o conhecimento do espírito ajuda. Se um dia, pessoal, vocês acordarem, falarem com a mãe, ela não respondeu. Fala com a esposa, se você já está casado, não respondeu. Tentou a Gabi, ela não respondeu. Cara, você morreu, meu. Você morreu, ninguém está te escutando. O Divaldo perguntou: Joana, como eu vou saber se eu desencarnei? Eu que vejo você, que vejo as pessoas. Ele falou: Divaldo, a hora que você acordar, tenta abrir a janela. Se você conseguir abrir, você não morreu. Tão natural que é. Essa é uma dica boa. Tenta falar com a pessoa. E se a pessoa estiver brava realmente? Vamos combinar com os parceiros de casa, pelo menos fazer um gesto assim,
Levanta o dedo do meio. Dá um sinal que o cara você ouviu, tá bom? Porque a grande maioria de nós não perceberá nessa circunstância. Então, olha só. Então, recordei de imediato as suas conversações e os seus ensinamentos. A lembrança de mamãe e da esposa passou a me doer no coração. Olha lá, a lembrança da mamãe, da esposa, começou a doer no coração dele. Só então registrei o sofrimento do corpo que ainda se ligava comigo por fios de vida que não sei classificar. Detive-me, no entanto, na prece e, copiando os seus gestos de pai, também então roguei a Jesus me fortificasse e desculpasse o amigo que se deixava levar pela impulsividade negativa, quando entre nós só existiam amizade e confiança em comum. Dificílimo atender ou se comportar como esse rapaz aqui, o José Wilson. Por quê? Porque ele pediu para Jesus perdoasse esse rapaz que agrediu ele e possivelmente morreu por causa disso. Eu peço muito a Jesus que me ajude a me vingar daquele cara. Isso eu peço direto. Mas ele não me escuta. Foi então que realmente dormi. Dormi pesadamente, por tempo que não sei enumerar, e despertei atordoado, ainda no regaço, no colo de alguém que me lembrava a mamãe em meus tempos de menino. Chorei, num misto de reconforto e de aflição, mas aquela voz boa, mansa, me aconselhou a lembrar que Jesus igualmente fora sacrificado no seu ambiente doméstico, se ele realmente possuíra algum. Pedia-me rezar e para me acalmar. Só aí, num transporte de alegria repleta de pranto, reconheci que a santa enfermeira que me amparava era a minha avó Benedita Freire. Em breves momentos, o tio Olegário se me fez visível e desde aí começou a minha recuperação. José Wilson de Campos. Que legal, né, meu? Olha só, um homem que teve um comportamento bom, ele morreu agredido, ele ouve o pai dele fazendo prece, ele se vê num lugar de pessoas que não estavam vendo ele, ali ele reconhece que havia morrido, e ele então volta, começa a fazer prece, pede a Jesus que perdoasse o amigo, que ajudasse, se vê no colo de alguém que lembrou a mãe dele, era na verdade a avó dele, aí ele vê o vô dele e começa a recuperação dali. Lembrem-se que ficar no umbral não pagará pecado. Eu fiquei tanto tempo no umbral, quitei muita coisa, não quitou nada. Você fica no umbral para purgar, para cair a ficha, ir para uma colônia e lá começar a ver o que tem que ser feito. É como se você estivesse lamentando, chorando uma prova de recuperação de matemática que você foi mal. Está sofrendo, não foi viajar, não fez a prova e nem aprendeu a matemática. Está mal, não quero mais estudar, está no umbral. Até que fala, quer saber? Não posso ficar sem estudar. Vou pedir para me matricular de novo. Foi para a colônia. Começa a estudar para a prova. Isso. Vai e faz a prova. Encarna de novo. Você recupera, você progride quando você vem e passa pela prova e consegue. Ficar no umbral não é pagamento de dívida. Portanto, não queiram ficar lá. Queiram sair. Ao passar por lá, o que faço para sair? Prece, pessoal. Pede para a vovó que morreu, que se amava muito, para a mamãe, para o anjo da guarda. Não tenha medo não, pede. Vai acontecer. Vai ficar com medo dos que desencarnaram. Eles não viraram assombração, eles nos amam. Olha um outro relato muito legal aqui, ó. Carolina Caetano. A liberação do corpo físico é um grande momento, diz ela pela psicografia do Chico. A lucidez me presidia os pensamentos, e como se me visse favorecida por um prodígio com o qual não contava, através de tênue claridade interior, via os nossos familiares a me aguardarem felizes. Orei, pedindo a Deus a bênção da coragem, e me vi desatada do corpo que me prendia. Mais um ponto em comum, prece. A prece, pessoal, é um treino. A prece não é uma coisa que vai agradar a Deus.
A prece é como uma prática correta que te ajuda a entrar em equilíbrio. Se você ficar admirando uma bicicleta, nossa, eu vou empinar muito com essa bicicleta, eu vou andar muito com essa bicicleta, mas não anda com a bicicleta, você não vai saber andar com a bicicleta. O equilíbrio que você terá andando na bicicleta sem as duas rodinhas do lado é como uma prática de fazer prece. Na Revista Espírita diz assim: você acha que faz uma boa prece? Você não faz uma boa prece porque a sua mente tagarela não deixa você parar de pensar em outra coisa. A hora que você vai tentar fazer uma prece sincera, você já pensa em outra coisa, na balada, no namorado, na namorada, no cabelo da moça, no corpo do rapaz, no gás que não pagou, no que você quiser. Se desfoca. Quantas vezes eu que me considero um bom leitor, estou lendo lá, de repente falo, nossa, cara, já não estou captando mais nada, estou lendo sem olhar. Volto para poder, porque minha mente divagou. É natural. Não tem uma concentração firme. Apesar que estamos tentando. Então, orei pedindo a Deus a bênção da coragem e me vi desatada do corpo que me prendia. A minha mãe Inácia me beijava e me pediu para ver a luz da casa. O cativeiro terminara, o cativeiro das sombras, e então conseguia notar o esplendor que se irradiava de todos os objetos. O sol me pareceu um lampadário de Deus, fulgurando no espaço infinito. As flores se me figuravam focos iluminados, destilando bendita claridade. Descobri ou redescobri a luz no ar que respirava nos blocos residenciais. Minha mãe Inácia me abraçou e aconchegou-me ao colo, o qual, se eu houvesse voltado a ser criança, e me pediu para pensar em repouso. Bastou isso e eu dormi tranquilamente, na suposição de que voltaria para perto do João e dos meus filhos. Carolina Caetano. Observe então, não é muito simples desencarnar. Passa, dá um medão, uma perturbação, tem que aceitar a turma que veio ajudar, tem que abraçar os mortos, tem que perceber, olha, aconteceu, eu vou fazer prece, eu preciso descansar, eu preciso dormir. E muitos relatos fazem assim, você parece que vai apagando, porque o corpo físico começa a apagar, você não consegue, dorme e acorda no mundo espiritual. Esse apagar e esse acordar pode demorar muito. Nunca é ficar acordado e permanecer acordado, raríssimo. Só para grandes elevações. Quase sempre você vai apagando e acorda no mundo espiritual melhor ou numa outra situação. Mais um relato que é bacana. Quando o carro estranho me atirou a moto para os ares, num relâmpago de tempo, imaginei 1000 assuntos. Tudo passou diante de mim, como se eu pudesse misturar tanto expediente num só, a certeza de que perderia o corpo. Dor não senti. Creio que o assombro nos acidentes que nos estragam o corpo físico, com marcas irreversíveis, nos embota a sensibilidade. Há uma pergunta que eles fazem, se dói para morrer? Eles falam que não. Morrer em si é que nem dormir. E quase todo dia nós treinamos para a morte. O rapaz aqui, descrevendo, fala, não sei, acho que esses grandes acidentes embota a sensibilidade do corpo, porque eu não senti nada quando morri. Eu só percebi que ia morrer. A ordem era, ou até mesmo em Goiânia, Mauro Antônio Campos Paiva. Pena que o tempo aqui em Jaú passa mais rápido que em Bauru, e não há como ler o relato da família desse rapaz, o que aconteceu. Mas não tem problema, podemos fazer uma palestra só com os relatos, que era até a minha primeira intenção. Mas vamos encurtar essa história, lembrando de um fato que aconteceu com Chico Xavier no seguinte: um amigo do Chico relata a ele que um outro amigo em comum havia morrido, a mãe dele. Minha mãe morreu, Chico, tal coisa. E ele fala, ai, é interessante, ela viu a morte? Sim, acho que viu. Ela morreu. O que você quer dizer com ver a morte? E o Chico queria dizer, ela encontrou com alguém que estava no mundo espiritual já? Sabe quando você acha que a vovó está delirando porque começou a falar com a irmã que já tinha morrido?
Quando começa a ver a mãe que tem morrido, e fala, ih, está delirando, a gente tem que mudar a dose do remédio. Graças a Deus ela está vendo essas pessoas. Agradeça, porque ela está se desligando da matéria, como todos nós passaremos, como a Gabi passará, como o Papa Francisco passou. E ver essas pessoas é um presente, por quê? Porque a transição pode ser muito mais facilitada. Apegue-se a esse fato. Falar da morte não significa que nós queremos morrer, não. Eu estudo doenças de boca todos os dias, e Deus sabe que eu não quero ficar com essas doenças em mim. Mas o estudar da morte, o preparar-se para esse momento, é estar apto a uma vida melhor e inevitável para todos. Sempre lembrando que o conhecimento vai me ajudar no processo do que estou passando, mas só a prática do bem e a minha moral vai me conduzir a um lugar melhor, mais rápido. Ver a morte é algo que alguns farão, outros não, que segundo Chico é uma bênção encontrar aqueles que amamos e que vieram nos receber. Que esse conhecimento nos ajude, mais cedo ou mais tarde, quando acontecer. Finalizo deixando uma mensagem de Augusto dos Anjos, psicografada por Chico Xavier, quando ele fala sobre a morte. João, você como poeta vai gostar disso aqui. Diz assim: ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor em papa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega brusca, horrenda, eterna. Corre na goela hirta fino gume, e a alma ditosa nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, qual lírio sobre o estrume. Augusto dos Anjos, pelas sagradas mãos de Chico Xavier, mostrando para a gente, vai chegar o dia que nós precisamos, como um lírio, ir para o céu e deixar o estrume para trás, que é este corpo físico que tanto nos judia, tanto nos pesa. Nos apeguemos ao que é bom, a vida espiritual, a vida imortal, e não ao que nos ajuda, nos serve, mas praticamente nos pesa, nos carrega para algo muito mais difícil. Meus amados, que Jesus nos abençoe, boa vida a todos vocês, boa morte a todos nós. Faça a prece já, minha linda? Vamos fazer uma prece então, pessoal? Elevar nosso pensamento a Jesus, com toda sinceridade e sentimento de gratidão a Jesus no coração, tá bom? Vamos emitir a Ele esse sentimento. Senhor Jesus, meu Senhor, amigos espirituais desta casa, verdade e luz, muito obrigado, Senhor, e espíritos amigos, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome e aprendermos um pouco mais sobre esse processo chamado morte, desencarne. Um irmão nosso, Papa Francisco, retorna ao mundo espiritual. E que esse exemplo, Senhor, sirva para todos nós aqui. Os poderes da terra não determinam quem vai ou quem fica, como vai ou como fica. Os poderes da terra não são suficientes para mostrar os valores de cada um, mas sim as nossas obras, os nossos pensamentos e sentimentos. Dessa maneira, meu Senhor, ajude este grupo que está aqui encarnado a ter uma morte, quando assim chegar o momento, inevitável para todos, da melhor maneira possível. Que possamos, a partir de agora, aprimorarmos mais nossas ações, sendo filhos melhores, sabendo aproveitar as coisas boas da vida, sem prejudicar ninguém, oferecendo o melhor que temos para aliviar, para consolar, para ajudar nossa família, nossos amigos, a nós mesmos. Por favor, Senhor Jesus, nesse momento do passe, dê a cada um o que vieram procurar aqui nesse centro. Mas sempre, é claro, sabendo que a decisão é nossa, as escolhas são nossas. E que possamos, Senhor Jesus, fazer desta vida, desta encarnação, a mais proveitosa de todas. Quando voltarmos ao mundo espiritual, voltemos felizes, voltemos com aquele abraço fraterno em nossa família
e ouçamos deles. Parabéns, meu irmão, você voltou muito melhor. Você voltou mais virtuoso, com menos vícios. Você conseguiu domar suas más inclinações e caminhou bastante na sua encarnação. Que possamos, Senhor, nós todos aqui, espíritas, sermos verdadeiramente espíritas, praticando o bem, sem olhar a quem. Obrigado, Senhor Jesus, pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigado, anjos da guarda, pela função assumida e por fazerem isso de tão bom grado. Nos proteja, nos encoraje e nos ilumine para o caminho do bem até o fim dos nossos dias aqui na terra. Muito obrigado, que assim seja.